O Grupo Praia de Iracema foi criado em março de 2011. Com 17 meses, nós estamos recebendo todos os candidatos a prefeito para discutir soluções sobre a Praia de Iracema. Já recebemos o senhor Heitor Ferrer, o senhor Marcos Caos e o senhor Roberto Cláudio. Vamos iniciar o quarto bloco de entrevista na Praia de Iracema. Estamos recebendo hoje o senhor Eumano de Freitas e eu vou passar a palavra para que ele se identifique e fale sobre os seus planos sobre a Praia de Iracema. Bom, primeiro, bom dia Cláudio, bom dia a todas as pessoas que estão aqui e a você que nos acompanha. Eu sou Eumano de Freitas, eu sou candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e sou advogado, tenho 42 anos e essa região da Praia de Iracema é a região que eu conheço da minha juventude. Aqui eu frequentava junto com meus companheiros e companheiras do movimento estudantil. Aqui, quando fizemos a primeira campanha do Lula, em 89, muitas vezes era nessa praia que nós vínhamos nos encontrar à noite para conversar e pensar um pouco também da campanha. Aqui do lado foi, durante um bom tempo, a sede do Partido dos Trabalhadores. Era aqui que nós nos reuníamos, fazíamos uma reunião da direção do partido e, portanto, nós temos uma relação com a Praia de Iracema de vida pessoal e de vida política. Eu enquanto pessoa e também enquanto militante do PT, porque tenho muito prazer de ter vivenciado a minha juventude nessa região. E carregamos durante muito tempo uma tristeza grande, porque a Praia de Iracema passou por um processo, todos nós sabemos disso, de uma perda de espaço, de a cidade não mais frequentá-la. Do ponto de vista turístico também teve uma perda grande. Nós sabemos que empresários nessa região tiveram seus negócios bastante prejudicados e a cidade mesma também deixou de visitar durante muito tempo a Praia de Iracema. Somente depois do governo do PT e da prefeita Luiziane, nós iniciamos um processo de revitalização dessa região. É importante destacar que isso faz parte de um projeto mais amplo. Quando nós falamos de revitalizar a Praia de Iracema, na verdade nós estamos falando de revitalização e de integração da orla marítima de Fortaleza. Nós compreendemos a Praia de Iracema como fazendo parte de toda a nossa orla. Então nós fizemos o projeto Vila do Mar na Barra do Ceará, com um grande calçadão, dando dignidade às famílias que moravam em frente à praia. Nós agora temos lá também famílias visitando na Barra do Ceará, ali o povo do Pirambu, o Cristo Redentor. Nós iniciamos o processo de revitalização aqui da praia com o calçadão, fazendo aqui a engorda, fazendo os espigões, recuperando os equipamentos culturais muito importantes dessa região, como é o Estoril, como é o Instituto Atlântico. Então nós estamos no processo inicial do calçadão, mas temos um desafio grande de revitalização econômica da região. Nós já temos aqui hoje um grupo grande de famílias. Quem vem à Praia de Iracema nos dias de hoje, a gente já encontra crianças, famílias, pessoas idosas caminhando nesse calçadão e colocando inclusive uma nova discussão, que é a regulamentação do uso do calçadão, que é preciso mesmo existir, porque você tem pessoas idosas, você tem um jovem andando de patins, outro andando de skate e pode causar acidente, e você tem que ter uma regulamentação disso. Então nós temos essa primeira coisa muito importante, que é a cidade voltar a se apropriar da Praia de Iracema. Mas nós temos que avançar muito mais agora na revitalização, que eu chamo da revitalização econômica. Nós temos que agora fazer o processo de abertura do Estoril, de fazermos o Museu do Forró, de nós termos a condição de que os empreendimentos econômicos nessa região possam se viabilizar. Nós estamos com um problema hoje com a empresa que está fazendo a reforma do Lago de Mixaria. Nós temos que estar resolvendo nos próximos dias, no caso, os companheiros que estão no governo, que está com uma dificuldade na obra e que deve agora, nos próximos dias, ser resolvido, mas é um problema da empresa que nós estamos chamando para que ela possa imediatamente concluir a obra e entregar. Como já tem obras já concluídas, que nos próximos dias a prefeita deverá fazer a agenda de entrega para a cidade de Fortaleza. Então, o que nós temos aqui é fundamentalmente uma vocação econômica da cidade. Fortaleza é basicamente uma cidade economicamente de indústria, mas principalmente uma cidade de serviços e um destaque no serviço para o turismo. Então nós temos que fazer aqui a dinamização econômica da Praia de Iracema. Nós vamos junto disso
fazer uma grande reforma no próximo governo da beira-mar, e não é mais do que uma nova reforma, é uma nova beira-mar que vai surgir e integrada com a Praia de Iracema, que é muito importante para a gente. Como nós vamos fazer uma revitalização na Praia do Titanzinho, lá no Serviluz, reurbanizando o Serviluz e também fazendo esse calçadão seguir ali para o nosso farol e o farol voltar a ser um ponto turístico da cidade, e a requalificação da Praia do Futuro. Então essas são uma concepção de que Fortaleza tem, com a pouca das capitais do Brasil, que tem mais de 30 quilômetros de orla. A Praia de Iracema é fundamental para a cidade, do ponto de vista da cidade ter a sua identidade, ter o seu conhecimento, mas agora é a hora de nós fazermos e avançarmos na dinamização econômica dessa região. Então é isso que eu quero fazer, e sei que o elemento central aqui são as obras estruturantes aqui no calçadão da praia, para que a gente tenha aqui os equipamentos econômicos e culturais para dinamizar a economia dessa região, que é tão importante para a cidade. Mano, eu vou fazer uma primeira pergunta, depois vou passar para que os outros membros também perguntem. O que eu penso sobre a Praia de Iracema é o seguinte: nosso grupo foi montado há 17 meses, nós montamos em março de 2011. Nessa época nós conseguimos muita coisa, juntamente com o trabalho tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Foram feitos várias obras, o calçadão é maravilhoso, foi uma obra talvez, nunca a Praia de Iracema tenha tido um calçadão tão legal como esse. Nós conseguimos tirar durante alguns dias a prostituição, ou seja, a polícia bateu, saiu. Nós conseguimos trazer a Casa Cor para a Praia de Iracema. Nós demos uma retirada de um casal que estava na ponte metálica e colocamos no Poço da Draga, e várias obras foram iniciadas. A minha pergunta é a seguinte: o que fazer para que essas obras sejam concluídas? Porque aproximadamente 9, 10 meses, todas as obras estão paralisadas na Praia de Iracema. E eu acho que falta muito pouco para vocês realmente reconstruírem. Então eu queria saber de você, caso você seja eleito, se você vai dar prioridade a concluir essas obras. Você citou a obra do Micharia, nós temos o Museu da Lusofonia, nós temos várias obras, a própria praça aqui dos Tremembés. Então muita coisa está paralisada. Então eu queria um compromisso seu, se, caso eleito prefeito, se isso vai ser prioridade. Olha, a primeira coisa, eu tenho segurança de que algumas obras estão concluídas. A prefeita, eu não vou entregar, porque a prefeita Luiziane já vai entregar até o final do ano. É muito importante lembrar que a prefeita Luiziane é prefeita até 31 de dezembro de 2012. Então eu tenho segurança que Estoril são obras que já estão concluídas, e ela vai entregar e vai voltar a funcionar ainda em 2012. E o meu compromisso é evidente, porque faço parte desse projeto que iniciou o processo de recuperação da Praia de Iracema, e para mim é uma prioridade absoluta, porque eu sei da importância para os moradores da região, é importante para os empresários que aqui investem, é importante para o nosso povo e é importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, essas obras que estão previstas no nosso projeto, nós elaboramos o projeto, iniciamos a construção dele, nós sabemos o trabalho que foi, a desapropriação de alguns imóveis, o processo de negociação que houve, a discussão que nós tivemos, de resistência que tivemos, mas agora a cidade tem clareza da importância que é a revitalização dessa região. E o meu compromisso é absoluto, porque essa área é fundamental para o nosso crescimento econômico e para essa região tão importante da cidade. Eu vou passar a palavra para os outros membros para que iniciem as perguntas. Bom dia aos internautas. Sou Deodato Ramalho, sou advogado, fui procurador-geral do município aqui de Fortaleza, fui secretário da Regional 4 e recentemente, nos últimos 3 anos, até abril, fui secretário municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano. E agora sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui na campanha do companheiro Elmano. Na verdade, essa questão da Praia de Iracema já é algo que vem já de um bom tempo, né, sendo foco de um grande debate em Fortaleza por conta do processo de degradação que ela experimentou durante um bom tempo. E a partir do governo da prefeita Luiziane Lins, e eu acompanhei parte desse debate como procurador-geral do município, inclusive em alguns momentos muito difíceis do ponto de vista da situação que foi levada para Iracema, sobretudo pelo abandono do poder público em relação à fiscalização do uso e ocupação. Daí que nós tivemos aquela situação grave aqui na Praia de Iracema de situações de prostituição, né, e que a prefeita já havia enfrentado isso como relatora da comissão parlamentar de inquérito que investigou a questão da prostituição infantil aqui em Fortaleza. E eu queria assim colocar
Primeiro, o nosso comprometimento com essa luta de resgate do papel da Praia de Iracema, pelo que ela representa do ponto de vista não apenas socioeconômico, mas do ponto de vista cultural da nossa cidade, né? Um grande cartão postal da cidade e que está sendo de fato recuperado, como já colocou aqui o companheiro, o candidato a prefeito, o companheiro Elmano de Freitas, né? E da minha parte, inclusive como advogado, antes mesmo de ser gestor, também a gente atuou muito aqui na Praia de Iracema como presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Né? E há algo que precisa ter colocado nesse debate sobre o que aconteceu na Praia de Iracema, que foi, eu considero, e aí eu falo como advogado, a equivocada intervenção de algumas decisões judiciais que deixou a prefeitura meio de mão amarradas para poder de fato fazer a recuperação, sobretudo com relação a essa história do mau uso de espaços aqui na Praia de Iracema. E eu, como procurador-geral do município, acompanhei isso de perto e vi a dificuldade. Muitas vezes a prefeitura queria fazer algo e era impedida por conta de decisões liminares, inclusive de algumas boates que foram tristemente famosas aqui de degradar o espaço da Praia de Iracema. Por último, de colocar à nossa disposição, e aí já como candidato também, colocar à nossa disposição de continuar esse processo de recuperação, né, de requalificação da nossa Praia de Iracema. E digo muito que não é uma questão do compromisso para o futuro, é algo que a gente já vem fazendo, é algo que, como advogado, como cidadão e como gestor público, a gente já vem fazendo ao longo desse período. E, inclusive, um tempo atrás aí, quando começaram essas obras, essa intervenção da prefeitura, inclusive naquela tentativa do ponto de vista da segurança, né, que foi colocada aqui, a questão da guarda municipal ser mais presente aqui na região, mas o fato é que penso que a gente atravessou o momento mais difícil, porque hoje a Fortaleza inteira tem consciência de que de fato a gente precisa recuperar a Praia de Iracema para ela voltar a ser o que ela sempre foi, como esse grande espaço cultural da nossa cidade. E eu queria colocar para uma indagação para o nosso companheiro Elmano de Freitas, sobretudo do ponto de vista dessa relação que não só a Praia de Iracema, que foi uma grande dificuldade de Fortaleza, precisa a população saber disso. Fortaleza havia sido abandonada sob o ponto de vista do controle urbano da cidade. Quando a prefeita Luiziane Lins assumiu, havia em Fortaleza 60 fiscais, e não todos fazendo o trabalho de campo, porque muitos deles estavam fazendo outro tipo de atividade também necessária na prefeitura. Por exemplo, arquiteto que era fiscal que estava deslocado para fazer o trabalho de arquiteto. Então você imagina fiscalizar, exercer o controle urbano numa cidade do tamanho de Fortaleza com 60 fiscais. Houve um esforço grande, hoje tem 300 e pouco, mas eu queria assim indagar do IACEMAN, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que faz o trabalho de fiscalização relacionado, por exemplo, à poluição sonora, à poluição visual e à poluição ambiental, tinha, em 2009, quando eu assumi a secretaria, tinha 7 fiscais para fazer todo esse trabalho. Hoje tem 30 e qualquer coisa, depois de um esforço que a prefeita fez de aumentar o número de fiscais. Então eu queria colocar essa questão para o nosso candidato a prefeito, futuro prefeito Elmano de Freitas, a respeito dessa questão que tem a ver, que isso também foi um dos fatores que permitiu que a Praia de Iracema passasse pelo processo de degradação que ela passou. Bom, eu sou Reginaldo Vasconcelos, sou advogado como candidato Elmano e sou jornalista, e fui convidado aqui pelo Alfredo Marques para participar desse encontro pela TV+. Candidato, a Praia de Iracema é uma pérola engastada aqui entre o litoral leste-oeste, que o senhor citou, que era uma região pobre da cidade, vocês estão recuperando, a prefeitura está recuperando, e a Beira-Mar, que é uma região social, uma região rica da cidade. Mas a Praia de Iracema, o compromisso dela é com o passado, é com a história dessa cidade. Eu, que talvez seja o decano aqui dos debatedores, os intelectuais que frequentavam a Praia de Iracema dividiam-se em iracemistas e iracemitas. Os iracemitas eram os que tinham morado ou que moravam na Praia de Iracema. E os iracemistas, todos nós que apreciamos e que frequentamos. Eu fui iracemita, morei aqui, minha mulher nasceu aqui e sou iracemista.
E acho que a importância é histórica. Isso aqui é um polo cultural da cidade. Eu que frequentei isso aqui, não tinha Beira-Mar, não tinha Praia do Futuro, tudo era aqui, era o Tones, era o Lido. Eu, por exemplo, o Cláudio Ari está muito feliz com essa urbanização, com esse calçadão, mas eu me ressinto da morte da piscininha. Metade dessa cidade aprendeu a nadar aqui na piscininha, que era um remanso marinho que havia aqui atrás, onde a gente vinha nadar, vinha namorar e tal. Acho que devia ter havido uma solução urbanística melhor para preservar, como se faz no mundo todo, se fazem esforços imensos para que alguma coisa, um pequeno detalhe que remonte à história seja preservado. Mas enfim, está feito. Não se vai chorar sobre o leite derramado, não é? Então eu acho da maior importância, candidato, que em sendo o senhor o prefeito, que o senhor tenha um olhar carinhoso para o lado cultural, o lado intelectual. Isso aqui é um local magnífico da cidade. Nós já perdemos aquele ponto magnífico do Cais Bar, que o Brasil todo já conhecia, né? E que, se Deus quiser, nós vamos ter novamente aqui na Praia de Iracema, o Cais Bar. E a prefeitura precisa ver isso. Houve a reforma dessa ponte, que foi muito importante em governos anteriores. Aí depois, como sempre, como só ia acontecer, vai ficando no abandono. Adianta iniciar a reforma e deixar parado. Então eu faço um apelo como iracemita e iracemista, que de fato a edilidade se preocupe em investir na Praia de Iracema, não só pelo lado turístico, lado empresarial, que é importantíssimo, mas principalmente pela memória da cidade que está encravada aqui nesse pedacinho de bairro aqui. Bom dia a todos, meu nome é Vitor, sou engenheiro, morador da Praia de Iracema e membro da AMAP desde a sua fundação. Bem, o que me preocupa ainda hoje aqui na Praia de Iracema é a segurança. Esse é um ponto ainda muito crítico aqui. Eu gostaria aqui de ouvir alguns planos, projetos a nível de se passar mais segurança aqui para o turismo, dos habitantes, para os moradores, que ainda é muito grave. Eu sou Carlos Aragão, do Largo do Mixaria. Nós estamos lá na administração do Largo do Mixaria em torno de 12 a 13 anos. Já acontece a confraria do Mixaria há 26 anos, já que acontece lá no Largo do Mixaria. Essa dificuldade hoje que o Largo do Mixaria está passando, o que eu pesquisei, o que eu rodei e que vi, é que precisa ter uma integração entre a prefeitura e pode-se dizer, o governo federal, certo? Em um conjunto só. Se tiver um conjunto só, único, certo? Um braço só sobre a cidade funcionando, eu acho que a coisa consegue andar. Essa Praia de Iracema está maravilhosa, foi um calçadão que a prefeita está de parabéns, certo? Ficou faltando esses detalhes ficou faltando exatamente por isso. Está faltando pulso, certo? Para que isso funcione. É só isso que eu quero perguntar. E gostaria que você tivesse esse pulso. Eu sou Gilvanete, sou pedagoga e a minha pergunta é em relação à educação. Gostaria de saber do candidato se, na sua gestão, vai haver também concursos efetivos para esses cargos. Eu sou um apaixonado da Praia de Iracema. Já estive ontem com o Elmano, lá no Secov. Estamos apoiando o grupo do Cláudio Ari pela reestruturação do melhor, eu acho que o melhor cartão postal da cidade. Eu sou o presidente da Comissão de Ética do Estado de Ceará, da Comissão de Ética, e ratificando o que o presidente de exercício falou, essa Praia de Iracema realmente é um cartão postal. E acredito que na sua gestão você irá revitalizar esse cartão que seja mais brilhante.